Daí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Que é Action. Eu sou o Alexandre e aí tá o meu time, que é a Fran, o Matheus e o Lucas, e uma convidada especial hoje que é a Cat. Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês hoje. Seja Aí, bem-vinda. Então tá, pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Vamos começar agora uma nova série, que é o Processo Seletivo de QA. Nessa nova série do Processo Seletivo de QA, nós vamos passar por todas as fases do processo seletivo. A primeira delas vai ser entrevista com RH, depois o desafio lógico, o desafio técnico 1, que vai ser os testes manuais, reporte de bugs, cenários de testes, a entrevista técnica e, por fim, o desafio técnico 2, abordando a parte de automação de testes. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai começar a falar um pouquinho com a Cat sobre a entrevista do RH. Então, seja bem-vinda, Cat. Esse é o teu momento. Pode falar um pouquinho sobre ti. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu agradeço o convite para estar falando aqui com vocês e com os inscritos, né? A gente vai falar sobre essa etapa que é muito importante, sobre o processo seletivo, que seria a entrevista com o RH. Eu me chamo Kestlin, eu trabalho na área de recrutamento e seleção há 10 anos, focado em recrutamento e seleção técnico, né? E eu também faço consultoria de carreiras, né, como voluntária. Durante essa pandemia, teve várias pessoas que acabaram perdendo o emprego e eu faço esse coach de carreira de forma voluntária para ajudar um pouquinho aí com o meu conhecimento. Show de bola, muito legal. E pensando um pouco nisso, Cat, a gente resolveu conversar um pouco com os nossos seguidores aqui, com o pessoal, nosso público aqui do canal, né? E a gente levantou algumas perguntas aqui para aproveitar esse momento que tu tá aqui, para trocar essa ideia e tentar entender um pouquinho mais, esclarecer essa dúvida do pessoal, para tentar deixar as coisas um caminho mais facilitado para eles, né? O pessoal que está querendo buscar uma nova oportunidade aí na área. Então vamos começar as perguntas aqui. Eu vou te fazer a primeira pergunta e a gente vai trocando uma ideia sobre isso, beleza? Claro, combinado, Alexandre. Vamos lá. Qual o perfil de QA as empresas estão buscando para vagas de estágio? Então, essa pergunta é bem interessante, porque hoje a gente pensa muito na questão, hoje eu estou iniciando na carreira, não tenho experiência, não tenho conhecimento técnico, né? Mas mais importante que as hard skills, que são referentes aos conhecimentos técnicos, hoje em dia a maioria das empresas estão contratando olhando as soft skills, né, que são as habilidades comportamentais dos candidatos. Então, já que por um estágio a gente não exige experiência, a gente vai olhar essas habilidades comportamentais dos candidatos, que são inteligência emocional, comunicação, relacionamento com a equipe, resiliência, né? E todas essas habilidades mesmo que a pessoa vai ter que ter para estar desempenhando ali o seu papel na companhia. E também ajudando os colegas, né? Para todo mundo alcançar o mesmo resultado em comum. É interessante a Cat falar isso, né? Porque a gente já debateu aqui no canal algumas vezes sobre esses pontos. E essa fala dela vem justamente para confirmar aquilo que a gente já vem trazendo, né? Eu acho que quando uma pessoa fala, outra pessoa fala, vem outra pessoa e confirma, aquilo vai ganhando autoridade, vai ganhando notoriedade no meio e as pessoas vão começando a assimilar aquilo, né? Então eu acho muito importante essa fala dela inicial, partindo ali do ponto de estágio, né? Às vezes a pessoa não tem experiência ou tem experiência em outra área e quer migrar de carreira, acaba fazendo um estágio também. Então eu acho muito legal essa fala inicial dela para iniciar os trabalhos aqui. Antes de ir para a próxima pergunta, né, eu só acho interessante também pontuar, pegando um pouco do que o Matheus falou, que já foi discutido aqui, que aí a Cat pode até confirmar para a gente e tal, que não precisa se sentir pronto para fazer uma entrevista, né? Por exemplo, aprender as hard skills, né, tipo as habilidades técnicas para eu poder fazer uma entrevista de estágio, né? Às vezes as pessoas se sentem muito retraídas porque elas não sabem, por exemplo, mexer numa ferramenta ou elas não conhecem com profundidade uma linguagem de programação, que são coisas importantes, mas que não existe uma profundidade assim por enquanto, né, para ser estagiário. Exatamente, isso até me lembrou um meme que eu estava vendo na internet esses dias, que o rapaz vai procurar uma moça, né, vão procurar uma vaga, e ele: estou em busca da minha primeira experiência.
Aí algumas empresas falam assim, não, mas você tem experiência? Não, mas eu estou aqui em busca da minha primeira experiência. Mas para ter a primeira experiência você precisa. Então isso é uma dificuldade que as pessoas encontram e às vezes até deixam elas mais retraídas, como vocês falaram, para buscar uma oportunidade. Mesmo que elas não tenham todos aqueles conhecimentos, elas pensam, não vou me candidatar porque eu não tenho o perfil da vaga. E não é assim que funciona. Como eu falei, às vezes as empresas procuram outras habilidades que são tão importantes, porque uma ferramenta, alguma tecnologia, a pessoa vai aprender com muito mais facilidade do que uma habilidade comportamental que a pessoa já tenha, né? Então, de repente, a pessoa trabalha muito bem em time, que legal, isso já é uma coisa muito mais difícil de você desenvolver do que um conhecimento específico numa ferramenta. E até esses conhecimentos específicos, a internet está aí para ajudar, o que a Action está aí para ajudar, né? Tem muito podcast, muita coisa que você pode procurar e se especializando. É interessante que para uma vaga de estágio você já tem alguns conhecimentos. Você se mostre, né, que você já tem pesquisado, já tem uma noção, mas muito mais que isso, né, você ser um expert em determinada ferramenta, é você estar ali disposto a ajudar, disposto a contribuir com o teu time também. Legal. Cat, aproveitando esse momento que a gente está conversando aqui, eu queria te perguntar, tu não acha que um pouquinho disso está acontecendo devido, não sei se tu tem acompanhado as vagas também que outras empresas estão postando, a gente até comentou em outros vídeos aqui, que acontece muito disso, dos candidatos acabar não aplicando para as vagas devido à confusão, o negócio é muito complexo, a descrição, o descritivo das vagas, os requisitos, né? Tu não acha que está acontecendo muito disso das empresas, dos recruiters mesmo, o pessoal de RH acaba se complicando um pouquinho no que está exigindo para as vagas, sem entender muito bem o que deveria pedir, assim como tu está falando dos soft skills? Sim, Alexandre, realmente isso acontece e é uma dor de muitos candidatos enfim, de profissionais também que já têm grande experiência. Às vezes, eu até deixo como uma dica esse assunto, para a gente como RH, às vezes a gente não tem total conhecimento técnico, né? A gente faz o descritivo em parceria com os gestores. Então, fica uma reflexão para a gente ser bem objetiva com relação a esse ponto. A colocar no descritivo realmente aquilo que a pessoa vai utilizar, né? A gente vê muita vaga, inglês fluente, mas a pessoa vai falar inglês com o cliente todo dia? Não vai. Então, por que tornar isso um requisito? Também, se a pessoa usar esporadicamente, é algo que a empresa pode estar ajudando a pessoa a se capacitar nessa questão, né? E muito nesse mundo de TI, o pessoal brinca bastante porque tem vagas, front-end, necessário habilidades em Python, em Node, em Java. Poxa, mas como assim? Não é uma vaga de front? Então, realmente existe um mal entendido, né, das pessoas fazerem a vaga, descreverem a vaga pedindo coisas que a pessoa nunca vai utilizar. Quanto mais claro e mais sucinto a gente for no anúncio de vagas, sendo fiel à realidade que a pessoa vai encontrar no time, muito melhor, tanto para o candidato como também para a imagem da empresa, né? Porque até um anúncio que pede 1.500 coisas e às vezes tem um salário muito pequeno, ou a pessoa acaba não desenvolvendo aquilo, pega como uma questão negativa para a própria empresa. Nossa, olha só, eles não têm organização nem para fazer um anúncio de vaga. Então isso realmente acontece e a gente, como profissional do RH, como empresa, como gestor, tem que ter cuidado com isso. Realmente for pedir aquilo que a pessoa vai usar de fato no dia a dia, que é essencial, né? O que não for essencial, deixe claro que são requisitos desejáveis, né? E que a pessoa pode usar ou não. Mas tem que ser bem claro, tanto nas atividades que a pessoa vai fazer, quanto com relação também às tecnologias que a pessoa vai usar. Muito bom. Perfeito, muito bem colocado. Então, a outra pergunta, Cat, que eles trouxeram para a gente é: qual o perfil de QA as empresas estão buscando para vagas de júnior? Essa resposta é muito parecida com a anterior, né? A gente vai estar levando em consideração as soft skills do candidato, né? Todas aquelas habilidades ali que a gente já mencionou anteriormente, mas para uma vaga de júnior, a gente espera que a pessoa já tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado, né?
já tenha, de repente, uma vivência de um estágio, ou pelo menos que a pessoa esteja mais antenada no que está acontecendo na área. Que ele saiba o que é uma ferramenta, por mais que ele não tenha tido experiência, mas ele saiba o que essa ferramenta faz, traga cases que realmente confirmem esse conhecimento, né, nessa ferramenta, porque ele vai ser mais cobrado, né? Uma vaga já CLT, que o objetivo é claro que é júnior, é claro que a empresa vai ensinar, mas não é tão cru como um estágio. Então a pessoa, se já tiver feito um estágio, melhor ainda. Aproveitando esse gancho, eu até já deixo uma dica aqui para quem esteja estudando, esteja fazendo faculdade, algum curso, que não deixe para se formar para buscar uma vaga de júnior. Aproveite essa oportunidade enquanto você está estudando e vá atrás de estágios, até mesmo para você se identificar qual que é a área que você quer atuar, né? Você sair já formado, sem nenhuma experiência, parece que você não explorou esse tempo que é da faculdade para você estar buscando, se encontrando onde você quer atuar, né? Então é muito importante você estar fazendo estágios ou estar fazendo cursos relacionados à área para você ser uma pessoa mais bem preparada e assim ter mais chances para entrar aí no mercado de trabalho. Legal. Comentário, né? Então, muito legal essa dica de já começar a busca, né? Eu achei bem legal, porque às vezes as pessoas ficam achando que ainda não estão preparadas, ficam levando, e realmente quando chega no fim do curso, as pessoas vão te questionar o porquê que tu não teve esse interesse em fazer um estágio antes na área. Então, essa dica ficou bem legal aí pro pessoal. Então, complementando, é errando que se aprende, né? Às vezes a pessoa fica com medo, ai não, porque eu não tô pronto, ai não tô preparado, mas é treinando também que se aprende. Então você se aplicando em vagas, de repente não deu certo para essa entrevista, por quê? Né? Busque também feedback para entender o que está faltando e vai se aprimorando, vai fazendo outras entrevistas. De repente você entrou também em uma vaga de estágio que não é tua cara, você vai saber que aquilo ali você não se identifica. Então você já vai estar preparado e já vai saber melhor os seus objetivos, né? Eu queria aproveitar para fazer um breve comentário aqui, que eu estou achando sensacional ver essas respostas da Cat, porque, cara, vem só para confirmar e reforçar tudo que a gente vem postando aqui nos nossos vídeos anteriores também. Eu acho muito disso, a gente comentou disso também, Cat, o pessoal fica com muito medo, muito receio, assim, de aplicar para as vagas, mas é justamente isso que tu disse agora. O pessoal não pode ter medo, vai com medo mesmo, se ficar com medo, vai com medo mesmo. Mas vai, coloca a cara a tapa lá, vai lá e começa a criar umas experiências, né? Não precisa ter medo para isso, vai lá e arrisca que uma hora vai dar certo. Exatamente. Então, pessoal, dando continuidade aqui às nossas perguntas, né? Mais uma pergunta que foi levantada pelo pessoal seria: o que eu preciso fazer para ser chamado para uma entrevista, Cat? Diz aí pra gente. Essa é uma boa pergunta. Tem muita gente que às vezes acaba até se frustrando, né? E, eu não tô pronto, eu mandei meus currículos, não fui chamado, vou desistir. Mas você tá mandando o teu currículo da forma certa? Porque tem também formas e formas da gente se candidatar para vagas. Uma forma errada, a gente sair atirando o currículo para tudo quanto é lado, né? Vou mandar para todo mundo, uma hora vão me chamar, ninguém me chama, que triste, não dá certo. Não, porque não é assim. As empresas, elas dão muito valor para aquelas pessoas que já têm um pouco de conhecimento da empresa e que realmente têm desejo de ingressar naquela empresa. Então, deixa eu dar umas dicas importantes aqui nessa hora, tá? Você se candidatou para a vaga? De repente, você viu essa vaga no LinkedIn e só mandou teu currículo lá. No LinkedIn, se vocês não têm, é bom vocês terem, porque hoje a principal ferramenta do recrutador é o LinkedIn, e depois, até mais pra frente, quem sabe a gente possa fazer um tópico falando especificamente desse assunto de LinkedIn, mas é muito importante que tenha para estar acompanhando as vagas lá, né? Então, se eu vi uma vaga lá no LinkedIn, por exemplo, e vi quem está anunciando, por que eu não mando meu currículo e já mando uma mensagem adicional? Olá, Cat, eu vi a vaga que você publicou, estou mandando meu currículo, qualquer dúvida me chama. Por quê? A gente, como recrutador, recebe, às vezes, para uma vaga 100, 200 currículos. Então, como se destacar no meio de tantas pessoas?
E eu confesso, a gente não é um robô, a gente não consegue olhar currículo por currículo. Então, se você tomar essa iniciativa de repente mandar uma mensagem para a pessoa, você já vai estar se destacando em frente à multidão. Outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente que faz o recrutamento e seleção, a gente trabalha com filtro de seleção, né? Tem muitos sistemas, ATS, que a gente chama, que eles já fazem o ranqueamento da pessoa que tem o perfil mais adequado para a nossa vaga. E isso facilita para a gente, mas às vezes o teu currículo ficou lá por último do ranking, então as chances de você ser contactado são muito, né, bem raras. O que fazer então para você estar entre o ranking, para você ter o teu currículo com mais possibilidades de ser analisados? Veja o que a vaga está pedindo e veja os conhecimentos que você tem e que dão match ali com o que está sendo solicitado. E deixa bem claro essas palavras-chave no teu currículo. Se a vaga está pedindo conhecimento em testes manuais, você tem, você vai colocar. Ou se você estiver estudando ou fez algum curso que tenha a ver com o que a vaga está pedindo, deixa o teu currículo bem direcionado para essa vaga. E assim, a gente acha que tem que ter um currículo padrão para todas as vagas. Não. Por causa desse algoritmo que vai ler o currículo, quanto mais adequado o teu currículo tiver com aquela vaga, maior a possibilidade de você ser chamado no processo seletivo, tá? E assim, faça uma relação das vagas que você está se candidatando, para qual empresa, qual perfil, porque já um passo adiante, né? Se você for chamado, a empresa vai te ligar, então é interessante que você saiba mais ou menos do que se trata, para você se preparar melhor no momento da entrevista. Quando a gente manda nosso currículo para todas as vagas, alguma empresa liga, a gente nem sabe que empresa que era, o que estava pedindo, e isso vai dificultar depois no processo seletivo, né? Porque você não vai entender, não vai lembrar o que a vaga estava pedindo. Então é bom ter esse controle também, né? Saber qual empresa que você mandou o seu currículo. Isso vai fomentar ainda mais e as chances de você se dar melhor no processo seletivo são maiores. É muito legal isso que a Cat falou. E é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar assim, né? Principalmente nessa relação do match da vaga com o teu currículo, né? E até uma pergunta que eu queria fazer, tá fora ali das perguntas, se eu posso, então, editar o meu currículo direcionando ele para uma vaga específica que eu quero me candidatar, e se mais para frente aparecer outra, eu editar com palavras-chave que vão dar match para aquela vaga, é isso? Isso mesmo, a gente não pode ter um currículo único, o nosso currículo tem que ser vivo. Então, quanto mais compatível tiver o currículo com a vaga, melhor. É claro que as experiências ali, o que a gente fez, não dá para mentir, né? Tem que ser. Mas, de repente, você olhou que aquela vaga em específico está pedindo uma ferramenta e você tem aquela ferramenta, só não tinha incluído no teu currículo, por que não colocar? E eu digo isso até porque no começo da minha carreira, eu não entendia a maioria dessas tecnologias. Então, se eu não recebia um currículo que falava exatamente o que a vaga estava pedindo e o currículo me mostrava aquilo, eu não tinha noção se realmente dava ou não. Então, como a gente não sabe o nível de experiência que a recrutadora tem que está recebendo nosso currículo, quanto melhor a gente fizer esse depara, né, mais chances a gente tem de ser chamado aí para os próximos passos do processo. Legal. Um outro ponto que eu queria comentar, que eu achei muito legal, é esse fato de ter falado de mandar uma mensagenzinha para o recrutador. Eu tinha a visão de que isso poderia, sei lá, ser de alguma maneira envergonhada, né? A pessoa se envergonhar de fazer isso, porque a recrutadora achar que a gente está perseguindo a empresa, alguma coisa assim. Então eu achei muito legal isso, eu não sabia que isso era interessante. Então eu vou levar para mim agora isso. Porque realmente, às vezes, a gente pensa, vou ficar com vergonha de chamar a pessoa, de repente eu vou estar incomodando, ou ela vai achar que eu sou aquelas perseguidoras doidas. Então eu vou levar pra mim isso também. Legal, Fran. Assim, até tem você aproveitando esse gancho, vamos dizer assim que tem o bom senso, né? Você se candidatou, mandou teu currículo, chamou, eu já vou saber que a Fran tá ali no meu processo seletivo, já vou dar uma olhadinha no currículo dela. Agora você mandar
6, 7 mensagens do dia e já pega pro lado negativo. Já não fica Já é tão obcecada, legal. maluca, né? Tá, tem que ter então um meio termo, né, gente? Bom, aproveitando que a Cat ali falou pra gente como ser chamado para uma entrevista, e no momento da entrevista, Cat, como que eu posso me portar para chamar a atenção de um modo positivo? Legal, boa pergunta, Lucas. Como a gente tinha falado um pouco, né, é fundamental a gente saber um pouquinho da empresa que a gente está se candidatando, né, ter esse depara, até por causa dessa hora. Quando a gente fala, né, sobre, vai começar uma entrevista, pergunta se o candidato sabe um pouquinho o que a empresa faz, muitos candidatos a gente vê que não estão preparados. Então é legal você se preparar para a entrevista, você saber o que a empresa faz, pelo menos ter uma noção, né? Lógico que a gente não precisa ser expert, conhecer todos os produtos, mas ter uma noção dos principais pontos, da onde que a empresa, o que ela faz, até porque assim, você tem que ter um mínimo de conhecimento do que é a empresa para a gente saber por que você quer trabalhar nela. Se você não conhece, não parece que fica desconexo, como que você quer vir trabalhar com a gente se você não conhece nada, né? Uhum. Então é legal esse aspecto de você estar se preparando para a entrevista, saber do que é, e se portar, você se comunicar muito bem, não mentir, ser sincero, porque a vaga ideal vai dar match com você, né? A gente às vezes fica chateada, não deu certo naquela empresa, enfim, é porque não tinha realmente o fit. E falando disso, é muito interessante também, além de saber o que a empresa faz, é conhecer um pouquinho da cultura da empresa, né? Então você explora a cultura da empresa para ver se aquilo é legal para você e se você gosta daquilo também. Quanto mais próximo você tiver e você trazer cases que estão adequados à cultura, muito mais chances de você ser selecionado para essa vaga, tá? Então traga que realmente você conhece. É interessante também, depois no final, você fazer perguntas. Olha, eu vi lá no site de vocês, eu não entendi isso. Ou, como que funciona? É interessante a pessoa se mostrar interessada realmente na vaga. Legal. Eu não sei sobre, por exemplo, na condução de uma entrevista de emprego, a questão da comunicação. Se espera, por exemplo, do candidato uma postura mais ativa, assim como quando ele está conversando ali, ou então ele é mais, vamos dizer assim, uma comunicação mais reativa, né? Tipo, ele fala só quando é perguntado, ou então, por exemplo, as coisas não tem que ser pensadas dessa forma. A entrevista acontece sem eu levar estratégias, tipo, de comunicação para dentro da entrevista. A principal estratégia, Lucas, que a gente tem que ter é ser verdadeiro e ter uma comunicação que você consiga se expressar. Não adianta a gente se enrolar com coisas que a gente não conhece ou a gente não sabe, isso não funciona, né? Então, quanto mais claro a gente for, porque assim, cada vaga precisa de um perfil. Então, de repente, a pessoa está falando muito, mas é uma vaga que precisa de uma pessoa mais concentrada, mais calma. Então, não tem como enganar, a gente tem que ser a gente mesmo, Legal. né? Não tem uma fórmula mágica aí, digamos assim. Cada vaga tem requisitos e são adequados para determinados comportamentos. Mas é interessante aquela parte da cultura para você ver como que é. Às vezes a empresa gosta de pessoas muito competitivas, que tem que jogar junto, então a pessoa realmente tem que falar mais, né? E de repente até interromper e perguntar. Às vezes não, então vai muito da cultura de cada empresa. Obrigado, Cat. Muito massa. Muito legal essa fala, mais uma vez confirmando muita coisa do que a gente já trouxe aqui, já falou, sobre ser verdadeiro, sobre não inventar coisa, dizer que sabe tal ferramenta. E até um ponto interessante também de relembrar, né, daquele não ter medo de dizer que não sabe, né? Por exemplo, você conhece tal ferramenta, você conhece tal coisa. Não, eu não sei, mas eu estou estudando, eu estou conhecendo, eu não tenho experiência ainda, mas sei o que é na teoria, né? Não ter medo de falar a verdade, né? Porque lá na frente a pessoa pode dizer e aí ter que fazer um desafio e não conseguir concluir, né? Então, eu acho que essa parte de ser sincero, assim, é bem importante e bem relevante, assim, para essa parte da entrevista com o RH.
Legal. Exatamente, Matheus. Isso também é um soft skill, né? Essa habilidade de você falar, de repente, hoje eu não sei, mas estou estudando, estou aprendendo, já mostra um pouco mais sobre você, sobre o teu interesse, sobre o teu comprometimento, sobre as habilidades de você correr atrás daquilo que você ainda não sabe. E é natural. A gente sabe algumas coisas, outras não. O que a gente precisa fazer sempre é estar buscando conhecimento, né? E isso hoje as empresas levam muito em consideração no processo seletivo. A capacidade das pessoas em aprender coisas novas, em estar buscando, ainda mais na área de tecnologia, que hoje é uma coisa, amanhã já mudou totalmente. Então, quanto mais a pessoa tiver essas habilidades de estar pesquisando, de estar estudando, de estar correndo atrás, melhor. Muito legal isso aí que a Cat falou agora, que é bem o que a gente vem trazendo aqui nos outros vídeos também. Um ponto que a gente sempre comentou é que é um momento, naquele momento que tu te candidatou para uma vaga, é porque tu está interessado, é bem isso que tu falou, é que tu está interessado em entrar naquela empresa. Então, tenta estudar um pouquinho sobre aquela empresa, estuda os requisitos da vaga também, anota, pontua lá o que tu já tem de conhecimento, o que tu não tem, vai atrás, corre, dá tempo de buscar o conhecimento um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais, até para conseguir desenrolar um pouco melhor na hora da entrevista, conseguir comentar algumas coisas. Então é bem isso que tu comentou, tem que ter atitude e mostrar realmente interesse por aquilo ali, que com certeza vai gerar bastante pontos aí a seu favor. Então vamos dar sequência aqui à próxima perguntinha. Posso falar um negocinho? Claro. Fica à vontade. Eu queria complementar ali, né? E realmente o processo seletivo, ele é um casamento. É um momento em que não só a empresa vai te conhecer, mas você também tem que ver se a empresa é adequada ao teu perfil. Ver se você também gosta do ambiente, né? Não é uma via única, são duas mãos, uma lavando a outra, né? Então é um momento também para você entender ali. Por isso que é importante também perguntar, para ver se realmente você se enquadra ali. Verdade, ótimo ponto. Vamos seguir aqui então para a próxima pergunta. Deixa eu ver qual que a gente fez agora, foi do... Essa daí. Do se portar. Assim. Beleza. Então vamos agora para a próxima pergunta, que é: qual tipo de comportamento faz com que o entrevistador perca o interesse pelo entrevistado? Olha, essa é uma pergunta delicada. E também, como a gente fala de entrevistas, são muito a visão do recrutador, né? E o recrutador é um ser humano. É claro que a gente utiliza técnicas, né, para ser cada vez menos, digamos assim, subjetivo e mais objetivo. Mas existem alguns comportamentos, sim, que já de cara não pegam muito bem, né? É claro que no momento da entrevista, o entrevistado ele vai estar mais ansioso, né, por estar passando um processo seletivo, por de repente querer muito aquela vaga, mas assim, não deixa esse nervosismo transparecer de uma forma muito gritante, né? Por exemplo, você falando aqui, a pessoa rodando na cadeira, acontece, você não consegue nem se concentrar para fazer uma pergunta com o candidato ali rodando, ou de repente ele não responde as perguntas de uma forma clara. Se você pergunta, olha, qual é o seu nome? Não, mas veja bem, porque eu morava, sabe? Isso acaba desgastando, né? Por mais que às vezes a pessoa queira se vender e trazer cases, legal, mas responda a pergunta primeiro e depois traga os seus cases. Não fuja muito das perguntas, porque isso não pega muito bem também na visão do recrutador. Legal. Eu acho que também essa pergunta agora vem um pouquinho com as respostas que já deu da pergunta anterior. Eu acho que tu tem que estudar um pouco sobre a empresa para saber certinho se portar e comunicar. Se a pessoa vai para uma entrevista e o entrevistador pergunta, questiona sobre a empresa e o cara pouco se lixou, não foi correr atrás, não teve iniciativa de buscar conhecer sobre a cultura da empresa, sobre o que a empresa faz, cara, isso também já vai dar pontos negativos para ele. E outro ponto é se o entrevistador pergunta, questiona ele sobre algum ponto e tá vendo que o cara nitidamente está mentindo, ele não conhece, ele não sabe, ele está tentando enrolar para tentar conseguir ganhar alguns pontinhos, isso só vai ser justamente ao contrário, vai dar uns pontos negativos para ele, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta polêmica. Eu queria saber quando tu vai fazer entrevista com um candidato e ele se demonstra, por exemplo, eu sou uma mulher na área de tecnologia e 90% das vezes eu trabalho com homens. Então ele fez um comentário machista, um comentário racial, preconceituoso.
você elimina ele de cara? Isso é um ponto eliminatório na sua entrevista? Olha, sim. Né? Até como a gente estava falando, aqui na empresa em que eu trabalho, a gente não permite esse tipo de comportamento, né? Então, é lógico que, assim, são assuntos delicados, né? Às vezes até eu passar um feedback, olha, você está sendo reprovado por essa postura, é um tema um pouco delicado, né? Porque tem gente que fala, não, mas eu não fui, né? Tem aquela, eu não sou racista, eu não sou machista, eu não sou homofóbico. Então, você falar da pessoa que ela está tendo um comportamento desse sentido, né? É um pouco difícil de você passar esse tipo de feedback para o candidato, mas a gente, como recrutador, sabe que esse comentário que ele fez na entrevista, possivelmente esse comportamento vai se repetir dentro da empresa. E não vai ser legal, porque ele já está trabalhando com diversidade, já vai querer as outras pessoas se sentirem de uma forma, né, enfim, que não se deve. Então, isso também, não, como se portar é evitar esse tipo de comentário. Ou, na verdade, é até bom que a pessoa faça, porque você já vê de cara que ele não tem o fit cultural, né? Mas pode ser alguma, levanta esse tipo de questões polêmicas que pode pegar mal para você, né? E hoje em dia, as empresas, por mais que não esteja na cultura, né? Nós somos uma empresa que busca diversidade. Hoje em dia é inevitável, as empresas têm essa visão e procuram sempre times mais diversos, né? Então tem que ter muito cuidado, porque se realmente você faz um comentário desse tipo, você possivelmente está fora não só dessa empresa que você está fazendo a entrevista, mas de grande parte das demais. Legal, Cat. Ótimo. Então, dando sequência aqui, qual o objetivo e a diferença entre uma entrevista individual e em grupo? Então, o objetivo das entrevistas são mesmos, né? Que é avaliar o fit comportamental aí dos candidatos, as soft skills que a gente já começou falando. Então, ambas as entrevistas têm esse tipo de objetivo. A diferença entre elas é que a entrevista em grupo, ela vai deixar um pouco mais claro alguns soft skills que, de repente, em entrevista individual você pode se vender, dizer que tem, até falar de algumas situações que você apresentou esse comportamento, mas em grupo vai deixar muito mais claro, porque a gente não vai precisar nem perguntar isso para você. A gente vai avaliar o teu comportamento que você está tendo com os colegas ali que também estão participando da dinâmica, e com base nas tuas ações ali naquele meio, a gente vai perceber, né, ter essas percepções aí do seu comportamento. Cat, desculpa interromper a Fran rapidinho. Você prefere individual ou em grupo, assim, por exemplo? Você acha que dentro do RH em geral, assim, a gente fala RH, eu sei que reduz muito, assim, eu sei que é muito mais amplo do que isso. Mas existe algum tipo de preferência, assim, tipo um consenso? Então, é legal até ter as duas, porque, por exemplo, você teve lá em grupo, você avaliou alguns comportamentos, na individual você vai explorar melhor para confirmar realmente se a pessoa tinha ou não. Só que, assim, é um pouco difícil a gente falar em entrevista em grupo quando a gente fala na área de tecnologia. Porque o que acontece? Na entrevista em grupo, são várias pessoas que estão ali na sala e, tipo, você não... tem gente que é mais introvertida, né, na área de TI. E a pessoa não fala muito. E não significa que, de repente, numa entrevista individual ou no dia a dia de trabalho, essa pessoa não vai falar, mas realmente ela é um pouco mais retraída. Agora, para vagas, assim, administrativo, de RH, assim, eu prefiro em grupo, porque demonstra, geralmente as pessoas costumam ter uma habilidade maior por ter que trabalhar com muita gente, né? E aí dá para avaliar melhor em grupo. Mas quando a vaga é de tecnologia, eu acho que a individual faz mais sentido, e até por causa do número de candidatos, né? Eu quero 15 Javas aqui para fazer uma dinâmica de grupo. Primeiro que o pessoal de TI não gosta muito, né, de entrevista em grupo. E segundo, porque é difícil realmente achar volume para estar fazendo e de uma forma legal também, que você vai ter realmente as percepções que você precisa. Eu acho que, só para complementar ali, geralmente as empresas que fazem entrevista em grupo acabam depois sendo meio que obrigatoriamente fazendo
a entrevista individual também, né? Porque não só na entrevista em grupo que você vai escolher ali quem foi o selecionado, né? E também que a entrevista em grupo, ela faz bastante sentido quando a vaga é referente a algum cargo de liderança, algum cargo em que tu vai precisar coordenar pessoas, porque ali na própria dinâmica tu já consegue ver esse destaque nas pessoas, né? E talvez isso não seja um requisito tão esperado, tão necessário para uma vaga de TI, onde, dependendo da vaga, a pessoa vai precisar só do computador e pronto, e ela consegue resolver ali sozinha, né? Então eu acho que realmente faz sentido para esse outro tipo de cenário. Mas foi bem legal assim a tua visão, né? Da diferença entre as duas. Só para fazer um contraponto, então, que vocês estão falando, eu até concordo em parte com isso, de que a parte de entrevista em grupo não seja tão necessária para a área de TI, porque muitas pessoas acabam trabalhando de um modo mais isolado mesmo e rendendo tanto quanto ou mais até do que pessoas que ficam se comunicando bastante. Mas vocês não acham que agora, com essa metodologia ágil, que a gente tem diversas reuniões diariamente, com sempre um grupo grande de pessoas, vocês não acham que a comunicação e a pessoa ser introvertida demais não acaba atrapalhando também o profissional? É verdade, é um bom ponto, Alexandre, sobre isso, né? Mas, assim, como a gente estava falando, é um contrapeso, né? Depende do que você quer avaliar. Então, você vai fazer uma entrevista de grupo em TI, você já coloca algumas habilidades que você precisa, né? E assim, querendo ou não, como a gente estava falando de subjetivo e objetivo, uma pessoa que às vezes fala mais, comunica mais, puxa mais o time, ela vai se destacar melhor do que aquela outra mais quieta. Então, não que a entrevista em grupo não seja necessária, eu acho que ela é legal, é interessante ter, porque é uma ferramenta muito válida aí para o nosso processo seletivo, né? Mas, de repente, a entrevista em grupo, para uma pessoa que seja um pouco mais tímida, ela vai ser descartada, assim, logo de cara, né? Por não ter se saído, às vezes, tão bem, não ter conseguido contribuir devido à timidez. Então, de repente, essa pessoa tem um perfil interessante, ela pode se comunicar, mas ela seja um pouco mais tímida. E a outra pessoa que se comunica muito bem, às vezes vai, digamos assim, se mostrar mais que aquela e ser a selecionada. Então, por isso que as duas ferramentas são importantes. De repente, fazer a dinâmica de grupo e depois a individual para realmente ter a clareza e a certeza da escolha. Eu sempre tive duas grandes impressões assim sobre as entrevistas individuais e entrevistas em grupo. Eu sempre achei que a entrevista em grupo era sempre um grande filtro, assim, sabe? Quando tinha muitos candidatos para vagas, cara, eles vão fazer direto uma entrevista em grupo para eliminar, assim, em massa, para deixar somente o pessoal que é mais qualificado, assim, que está mais dentro do perfil para as vagas. E um outro ponto também que eu sempre pensei em relação à entrevista individual e em grupo, que assim, na entrevista individual é muito fácil de a gente tentar vender uma coisa que não é real. É muito fácil para algumas pessoas, né? Eu digo, chegar lá na entrevista eu te dizer que eu sou comunicativo, eu tenho atitude, eu sou espontâneo e eu gosto de fazer as coisas e faço acontecer e tal. Eu vendo esse peixe para ti e tu acredita, ok? Mas na hora que a gente vai para uma dinâmica em grupo, uma entrevista em grupo, é hora de comprovar se aquilo é real ou não, né? É para conseguir ter um parâmetro e avaliar as duas entrevistas para ver se aquele cara que ele te falou na entrevista individual realmente é o que ele fez na entrevista em grupo, né? Isso mesmo. E hoje em dia também, né, além da entrevista individual, a gente aplica testes comportamentais. E aí no teste também a pessoa não consegue mentir, porque ela acha que vai colocar ali as competências, eu tenho que colocar que eu sou proativo, tem que colocar que eu sou isso, e às vezes ela acaba se frustrando porque o teste comportamental ele traz uma metodologia que vai acabar direcionando ali a pessoa, ela vai acabar se entregando, digamos assim, né? Eu queria falar, porque eu tô aqui pegando uma consultoria já, tá?
Eu participei de algumas entrevistas em grupo. Eu sou muito comunicativa, mas eu não sou competitiva. Eu tenho zero competitividade. E às vezes, numas entrevistas em grupo, a gente é engolido por pessoas que querem pegar o papel, querem comandar, e às vezes elas não escutam por ela achar que elas têm que se destacar nas entrevistas em grupo. E elas não escutam o grupo, elas querem simplesmente que o recrutador notem elas. E isso me incomoda demais, porque às vezes a gente não conseguia desenvolver o trabalho ali que tinha passado, porque eles estavam focados em chamar essa atenção. Então eu queria saber de ti se essas pessoas que também exageradamente ficam querendo mostrar esse tipo de perfil, se isso também é ruim para elas, porque eu me sinto engolida quando eu vou nessas entrevistas e não consigo mostrar realmente o que eu gostaria de mim, assim. Queria ver contigo sobre isso. Então, Fran, cada vaga exige um perfil, né? Então, de repente, para um time comercial, que a pessoa tem que bater meta, que tem que correr atrás, que tem que atropelar, né, para alcançar os resultados, talvez isso seja uma boa qualidade. Mas, de repente, ali a gente já está verificando como essa pessoa se posiciona perante um grupo. Ela está ouvindo as opiniões? Então, você não precisa super falar bem, mas você tem que contribuir ali na entrevista. Então, dá sugestões. A gente está vendo quem está dando sugestão, quem está sugerindo, e está vendo também quem não está escutando, quem está querendo fazer tudo do jeito da pessoa e o resto errado. Então, essas habilidades a gente olha. Por mais que a gente pense assim, aquele cara está arrasando porque está falando demais e está puxando tudo para si, mas não está ouvindo o outro. Então, de repente, não é ele que está se destacando. Ele pode estar se destacando na comunicação, porque ele fala muito bem, se porta bem, mas no relacionamento ali com os demais, pode ser que esteja passando uma imagem negativa. Legal. Viu, colegas que participaram da entrevista comigo, isso não é tão bom. Então, Cat, entrando aqui num outro ponto, eu acho que isso vale tanto para uma entrevista em grupo quanto para uma entrevista individual. A pergunta que veio agora é: a vestimenta, a forma como a pessoa se veste em uma entrevista, importa? Então, esse tema era bastante polêmico algum tempo atrás, né? Mas a gente está vendo que hoje em dia esse conceito de vestimento tem cada vez perdendo mais forças aí dentro das companhias. O no dress code, né, já ganhou destaque, e até em grandes bancos, em empresas tradicionais que exigiam que a pessoa trabalhasse de terno e gravata, está cada vez mais ultrapassado, né? Porque muito mais vale como essa pessoa vai se relacionar com as outras, liderança, criatividade, um monte de outras coisas do que a roupa em si. Mas é claro que a gente precisa ter um bom senso, né? Assim como as ocasiões na vida, de repente eu vou numa igreja, de repente eu vou num jantar, as situações exigem um código, digamos assim, de vestimento, um bom senso na realidade, né? Uma entrevista também. Então é de bom senso fazer uma entrevista sem camisa, né? Por que não pôr uma camisa, de repente se ajeitar um pouco, né? Como a gente iria em qualquer outro compromisso. Mas se a pessoa já tem esse jeito, né? Digamos assim, não gosto de usar camisa de time, esse sou eu, né? Então, tudo bem, vá como você se sentir confortável, né? Mas sempre pense no bom senso. E também, aí é uma dica interessante você ver que tipo de roupa se vestir, pesquisando a cultura da empresa. Dá uma olhada nas pessoas do LinkedIn, como elas se portam. Também tem várias outras ferramentas que você pode pesquisar a respeito da empresa, como o Glassdoor, né, que você ouve lá o comentário das pessoas falando como que é trabalhar naquele meio. Então, através desses comentários das pessoas, você vai conseguir se basear e aí com a roupa ideal para cada ocasião. Legal. Depois dessa pandemia aqui, eu só gosto de fazer entrevista de óculos escuros assim no computador. Eu fico aqui. O pijama, né? Ai. Mas essa questão é bem antiga. Eu acho que essa questão da vestimenta é uma coisa muito dos anos 80, ou melhor, terminou na geração dos anos 90, assim, né? Porque eu acho que quem vem aí no começo do ano 2000, por exemplo, não tem... Acho que esse tipo de preocupação nem tá muito assim dentro da mentalidade, né? Não sei, posso estar extremamente enganado. Na minha primeira empresa eu só podia usar calça jeans sexta-feira. Eu também. Só na sexta. E agora essa empresa que eu trabalhei é no dress code também.
Mas se eu ia com um botãozinho desalinhado da camisa, eu levava bronca. Hoje em dia, no dress code. A gente trabalha ali, né? É óbvio que tem uma diferença, né? Do trabalho e da entrevista. Eu acho que na entrevista, a pessoa ela tem que se mostrar como ela é, mas também ela tá se vendendo ali, né? Ela tá se mostrando, ela quer passar uma boa impressão, né? A primeira impressão, né, que fica, né? Então, se a pessoa não se importar com não se importar com a vestimenta, mas eu digo ter uma preocupação com esse bom senso, como tu falou, né? Se a empresa é totalmente liberada, é tranquilo, eu acho que não tem problema nenhum também. Agora, se é um banco que as pessoas ainda vão de terno, depende muito da vaga mesmo, depende muito da ocasião, e cada vaga vai ser diferente mesmo. A pessoa vai ter que se adequar, mas também sem fugir muito daquilo que ela é realmente também, né? Exatamente. Deixa para usar outras roupas mais à vontade, mais confortáveis, depois que tu entrar para a empresa, né? No momento que tá exatamente, vendendo... a gente trabalha até de pantufa lá na empresa, né? Pois então. Meia, descalço, enfim. Mas até o momento da entrevista ali, né? De bichinho. Tenta ir direitinho, né? Tenta ir adequado com a entrevista. Pois né? Exatamente. Eu lembro que... Desculpa, né? Mas para não ter erro, use o bom senso. Sempre, exatamente. Bom, então nós falamos aí sobre a vestimenta e tal. Isso, a questão do vocabulário, isso conta também assim durante a entrevista? Então, ele tem a ver também com a questão da vestimenta, né? Depende muito da cultura da empresa, de como que ela se posiciona, se é uma empresa mais tradicional, se é uma empresa que é mais moderna, digamos assim. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. E não digo, né, você não vai falando palavrão, certas coisas para uma pessoa que você não conhece. E quanto melhor você se comunicar, não digo nem a questão de vocabulário, mas assim, a maneira que você se comunica, né? E se você fala de uma forma clara, objetiva, você transmite o que você realmente quer dizer, eu acho que isso vale muito mais do que o vocabulário. Mas é claro, vem de novo a questão do bom senso, evitar, né, falar palavrão, falar muita gíria, porque senão você não sabe que tipo de... Você não sabe exatamente o que pensa o recrutador, né? Se o recrutador é uma pessoa que não gosta de gírias e, enfim, às vezes você acaba se queimando por causa de uma coisa pequena que você poderia ter evitado. Bom, então já que falamos aí do vocabulário, de uma fala... evitar, às vezes, uma fala muito descontraída, fora de contexto, e na questão da pandemia, com as entrevistas remotas, assim, isso tende a ser mais comum, assim? Como que eu devo me importar numa entrevista remota? Então, na realidade, nada muda com relação ao presencial, né? Mas eu vou dar umas dicas, assim, de você se preparar para que você não fique muito nervoso na hora da entrevista remota, né? Então, procure um espaço agradável, avise as pessoas da sua casa que você vai ter essa reunião para evitar a interrupção, porque às vezes você acaba ficando nervoso, se atrapalhando ali. Não que isso não aconteça com o recrutador também, acontece o tempo todo, cachorro latindo, encomenda chegando, isso é normal, tá? Mas procure um ambiente que você se sinta bem, né? Ligue a câmera, isso é muito importante. É muito estranho você falar com uma pessoa, você vendo você, né? Porque a pessoa não liga a câmera, você fica se vendo. E assim, a gente tem que conhecer em algum momento. Antigamente tinha entrevista presencial que a gente se olhava no olho e se conhecia, né? Por que não da forma online? A gente também tem que se conhecer. Então ligar a câmera também é um fator muito importante aí para a entrevista remota. Legal. Eu acho que isso... Opa, pode falar. Deixa eu falar antes que eu me esqueça. Só para fazer um comentário sobre isso, no meu último processo seletivo, o meu cenário aqui da entrevista foi dentro do carro. Como eu tenho 2 pequenos aqui, e a minha esposa também que é a Fran, aí, trabalhando aqui do meu lado, eu sempre procurei sair um pouco desse espaço para conseguir ter um pouco mais de privacidade, um pouco mais de tranquilidade para fazer uma entrevista melhor. Eu acho que isso que a Cat comentou
vem também assim para complementar, não só na entrevista remota, né? Eu acho que é um complemento das duas, porque tanto na entrevista remota quanto na presencial você vai estar frente a frente com uma pessoa, vai estar te questionando algumas coisas e acaba que você pode por um momento ficar nervoso. Eu acho que até na remota é mais tranquilo para você disfarçar, você está em casa, né? Você não está num local que você não conhece, então você consegue estar com uma aguinha ali do lado, alguma coisa para te poder tomar enquanto você está fazendo a entrevista. E eu acho também assim que eu já participei de algumas entrevistas também, né, no lado técnico, e assim, uma coisa que a gente tenta é tranquilizar o candidato, né, para que ele não fique realmente nervoso. Então, eu acho que isso vai muito do entrevistador também, em tranquilizar o candidato e realmente ter uma conversa ali com ele. Não acaba sendo mais uma conversa hoje em dia do que uma pergunta e resposta, né? Um questionário ali que a pessoa vai fazer. Então, eu acho que isso vem do próprio entrevistador também. Não sei se vocês concordam. Exatamente como a gente estava falando antes, né, Matheus? É um casamento. Não adianta só uma parte falar e a outra parte não se sentir à vontade também para perguntar. Então, quanto mais a pessoa tiver à vontade, mais sincera ela vai ser, e mais a gente vai verificar se realmente ambas, né, se enquadram aí. Tanto a empresa se enquadra no perfil da pessoa, como a pessoa se enquadra aí no perfil da vaga. Eu queria perguntar, porque agora, como é remoto, deve ter mais desistência na hora da entrevista, assim. Então, é de bom tom a pessoa avisar com antecedência para o recrutador não se preparar para aquela entrevista, se realmente está ocorrendo das pessoas não aparecer, simplesmente não avisar. Eu queria saber se a pessoa ela deve avisar com antecedência o recrutador para que não tenha esse problema, né, de falta de respeito, eu diria. Ótimo ponto, Fran. É de muito bom tom que a pessoa avise sim quando a pessoa não for comparecer, né? Avise o recrutador que você não vai comparecer. Caso contrário, pega muito mal. Você não comparecer ou você atrasar muito a entrevista e não avisar, são coisas que você não deve fazer. A gente falou muitas coisas que a gente deve fazer, né? Mas essas duas são coisas que a gente não deve fazer de jeito nenhum. Se você for atrasar, porque às vezes a gente marca uma entrevista durante o nosso horário que a gente está trabalhando remoto, né? E aparece uma reunião, aparece uma ligação, a gente não tem como prever. Então, sempre tente avisar o recrutador e, olha, eu vou me atrasar, você pode esperar, você quer remarcar? Ou, olha, eu não vou comparecer. Pelo menos dá uma satisfação do que aconteceu. Às vezes tem candidato meu que some e eu nem vou atrás. Bom, não me mandou mensagem me avisando, justificando, eu acho que ele não tem interesse na vaga. Às vezes a pessoa até fica com vergonha de avisar. Puxa, tive um problema e não compareci, não vou avisar. Mas na verdade isso está pegando de uma forma negativa. Seria muito mais prudente você mandar uma mensagem explicando que teve um imprevisto, porque acontece. Acontece com o recrutador, acontece com todo mundo. Então, esse diálogo tem que ser de uma forma fluida, né? Avise sempre que você vai se atrasar, que você não vai comparecer, que com certeza a gente pode remarcar aí para uma outra data. Legal. Eu acho que, para finalizar, talvez se existe, né, ficaria a pergunta, né, já que a gente meio que entendeu que uma serviu para a outra, se existe alguma diferença assim, para o entrevistador entre fazer a entrevista remota ou presencial? Se faz diferença, por exemplo, eu tive um candidato que veio presencial e outro que foi remoto. Se isso pesa de forma diferente. Então, bem interessante esse ponto. O que acontece? Hoje em dia, eu acho que a gente está cada vez mais caminhando para esse lado do online, né? Antigamente, eu preferia muito mais a entrevista presencial. Você olhando no olho das pessoas, vendo o comportamento dela, parecia um pouco mais rico. Mas como a gente está acostumado agora com essa questão do novo normal, eu acabei me adaptando também da mesma forma da entrevista online com a presencial. É lógico que é legal você ter esse contato com a pessoa, parece que dá um olhar mais humano, né? A pessoa chega, você cumprimenta, você dá a mão, você troca uma ideia.
E online tem essa questão da distância. Mas, assim, essa seria a diferença maior, né? Essa falta de contato e de verificar as expressões que a pessoa faz, o comportamento ali, né? O corpo fala, né? Tem gente que faz muitos gestos que a gente consegue pegar certas coisas que não dá para pegar da forma online. Mas é a tendência agora, é o novo normal, a gente tem que começar a aprender a lidar também com esse processo seletivo aí. Mas eu tô achando interessante. E outra coisa legal da entrevista remota é que você pode colar post-its no seu computador. Então, de repente, no presencial, que você tinha que se virar ali nos 30 e decorar certas coisas, na entrevista remota você pode colocar algumas colinhas. Então, se você se sentir nervoso, esquecer alguma coisa, dá uma olhadinha na tua colinha ali que está no computador, aí você vai se sentir mais seguro. Boa, ótimas dicas. Tem outros recursos aí, né, para te recorrer quando tá no remoto. Legal. Essa dica é boa. Eu queria aproveitar para te fazer uma última pergunta que não estava aqui no nosso roteiro, mas que eu acho bem interessante, que eu acredito que é um ponto aqui que todos aqui já passaram, que é em relação ao feedback do pessoal de RH. Normalmente a gente faz uma entrevista, a gente está naquela expectativa se vai dar certo, se não vai dar certo, e acaba passando um dia, uma semana, um mês, e a gente não recebe nunca um feedback, um retorno, se deu certo, se não deu certo, e se não deu certo, por quê? Como que tu vê isso em relação aos feedbacks para os candidatos? Então, Alexandre, esse é um ponto bem polêmico, digamos assim, de discussão, né? Muitos candidatos, eles sofrem, né, por causa disso, e a gente, como RH, também sofre devido a alguns pontos que eu já vou comentar, né? Mas, assim, cada vez mais as empresas têm buscado aumentar aí a marca empregadora, engajar mais os desenvolvedores, enfim, o público-alvo da empresa. Isso, hoje em dia, pega muito mal. Você não ter um processo seletivo estruturado, não ter uma experiência do candidato estruturada, pega de uma forma negativa para a empresa. E hoje em dia é essencial, né, a gente trazer um processo seletivo cada vez mais humanizado e tratar o candidato como não mais apenas e sim um ser humano fazendo parte, ele querendo entrar na sua companhia, está cada vez mais em alta e a gente leva muito isso em pauta hoje em dia, né? Então é muito chato você se dispor para conversar com uma pessoa e não receber um feedback, né? O ideal é que a gente mande um feedback até para as pessoas que se candidatam na vaga. E hoje em dia a gente já está trabalhando com ATS, com ferramentas que otimizam aí. Antigamente a gente tinha que mandar o e-mail 1 a 1. Hoje em dia a gente já tem ferramentas que otimizam e facilitam aí para a gente passar o retorno para 100% dos candidatos. Mas, às vezes, na prática, não é isso que acontece. Às vezes, até mesmo pelo volume de vagas que cada recrutadora está, né? Então, tem uma rotina insana, as recrutadoras também, e às vezes acaba passando de você esquecer de passar um feedback. Eu tento passar, né, para todos os candidatos, mas eu falo também, eu sou humana, às vezes eu passo alguns e a gente acaba não fazendo. E as pessoas às vezes ficam assim, poxa, ela não me passou feedback. Eu já na entrevista falo, olha, até tal data a gente vai entrar em contato com você. Então, se eu passei daquela data, a pessoa vai ficar chateada porque eu não entrei em contato, né? Então, mas pelo menos ela vai ter uma ciência que para aquele processo seletivo ele não vai seguir para as próximas etapas. E outra coisa, eu já falo, olha, se você ficar com dúvida, qualquer coisa, você me procura. Então, se eu esquecer de dar um feedback, a pessoa vai procurar e vai me perguntar, Tess, e aí, você já tem um retorno? Tem. E tem outras situações que não dependem do RH, que já são mais delicadas, e o gestor demora muito tempo para me dar um retorno de um currículo que eu enviei. Tem gestor, às vezes, que demora até mais de um mês, já tive situações. E aí o candidato me pergunta, eu não sabia o que fazer, porque a vaga estava ativa, mas o gestor não dava andamento ao processo, né? Eu fui sincera, né? A sinceridade acho que é a melhor coisa. Olha, você não foi aprovado nem reprovado, mas o gestor está avaliando os currículos. Então, assim, realmente a gente tem que olhar com bastante carinho, né? Os candidatos estão dispondo de um tempo para fazer a entrevista. Às vezes eu até deixo de fazer coisas importantes aí para se dedicar nesse processo seletivo. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é o dar retorno. Se a gente demorar um pouquinho, tenha paciência, porque realmente às vezes não depende só da gente, às vezes a gente está com um volume de trabalho muito alto.
mas eu acredito que não tenha nenhum problema da pessoa pedir um feedback. O que pega muito mal a pessoa pedir uma vez, 2 vezes, 3 vezes e o recrutador não passa. Mas aí, será que fica aquela impressão, essa empresa, será que você gostaria de trabalhar? Se a pessoa já não te dá atenção nem naquele momento inicial, será que é uma boa empresa de você trabalhar, né? Então já fica essa reflexão aí também. Legal, ótimo. O legal também é quando a gente participa dos processos seletivos e de repente tem uma negativa, é interessante a gente perguntar por quê. Tá, não deu certo esse processo seletivo, por quê? Porque você tem obrigação de saber, né? Você se dedicou para esse processo seletivo, você precisa saber por que não deu certo para você melhorar e evoluir cada vez mais e de repente melhorar suas skills para um próximo você passar, né? Então é interessante você também perguntar por que não deu certo para você cada vez estar melhor preparado aí para uma vaga. Deixa eu aproveitar esse teu gancho para te questionar justamente sobre isso, então. O pessoal de RH, pelo menos onde tu trabalha, o pessoal procura saber, identificar, entender da área técnica o porquê aquele candidato não foi aprovado para conseguir dar esse feedback? Sim, da área técnica, quando a gente faz o desafio, que vai ser o próximo capítulo, né, do PA Action, a pessoa demora alguns dias fazendo aquele desafio. Então, além desse bate-papo da entrevista com a RH, que geralmente é 1 hora, depende aí do tempo, né, de cada empresa, a pessoa às vezes demora dias fazendo ou muitas horas fazendo esse desafio técnico. Então, o mínimo que eles esperam é saber por que não deu certo. E a parte técnica é muito mais fácil de você mensurar que é comportamental. Então, você consegue apontar as falhas que a pessoa teve ali e por que ela não foi foi selecionada para a próxima fase, né? Então, isso é bem interessante, assim. A gente, como recrutador, gestor, trabalha em equipe, tem essa tarefa, né, de estar auxiliando aí no processo de recrutamento e seleção, passar de uma forma detalhada, né? É claro, assim, que de uma forma delicada também, né? Não adianta falar, não, isso aqui tá tudo errado, isso não passou porque... Mas, olha, você poderia melhorar nesse ponto. De repente, estude um pouquinho mais sobre isso, que vai te fazer melhor. Então, a pessoa fica... na verdade, a empresa ganha, né? Porque a marca empregadora da empresa vai ficar muito positiva, muito bem vista. As pessoas vão agradecer, olha, que bacana essa dica aqui que eu recebi, eu vou usar no meu próximo desafio. Poxa, eu não fui bem aqui, eu preciso estudar isso aqui para melhorar. Então é muito interessante. E não fique com vergonha de pedir um feedback, né? Peça. O máximo que você vai ter é um não, que de repente a pessoa não vai conseguir ter tempo de passar esse detalhamento, sabe? Mas é importante. Show de bola, eu acho muito bom, eu acho que realmente é muito importante esse feedback, justamente para a pessoa poder correr atrás do que não deu certo para essa oportunidade, se aperfeiçoar um pouco mais e conseguir uma vaga na próxima entrevista, quem sabe, né? Cara, eu acho que é isso, a gente terminou por aqui as perguntas, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu vou aproveitar, né? Eu tô me apropriando. Cat, olha só. Nos vídeos anteriores, eu relatei uma situação minha que eu fiquei muito revoltada. E aí eu queria ver de ti como que tu vê isso e como que seria bom não acontecer. Hoje a área de tecnologia, ela tá bem concorrida, né? Então todos nós aqui, a gente recebe vagas diariamente, né? Ofertas, coisa que isso não acontecia anteriormente. Então às vezes a gente estuda a proposta, às vezes a gente nem olha, a gente agradece, tem aquela mensagem padrão no LinkedIn. E eu relatei para os meninos aqui que esses dias eu fui abordada por uma recrutadora me falando de uma vaga que ela não poderia me dizer a empresa, ela não poderia me dizer o salário, ela não poderia me dar informações. Então, como que eu ia participar de um processo se eu não sei se eu quero ir para aquela empresa, eu não sei se eu quero ganhar um salário que eles não sabem. Então, eu queria ver de ti o que tu acha dessa situação que eu passei, assim, o que eu deveria falar, não sei, eu fiquei bem confusa em relação à resposta que eu daria à recrutadora. Então, isso não é o ideal, porque conforme mesmo você falou, eu não sei a empresa, eu não sei o salário, eu não sei nada da vaga, por que eu vou querer me candidatar se eu recebo mais de 10 propostas por dia, né? A pessoa não foi chamativa, a pessoa não soube vender a oportunidade.
Mas isso, infelizmente, acontece, até aconteceu comigo, quando eu trabalhava de forma autônoma. Então, o que acontece? Eu atendi um cliente X, esse cliente me passava a vaga, e eu ganhava pelo fechamento dessa vaga. Então, o que acontece? Eu não podia, de repente, abordar o Alexandre e falar, Alexandre, a empresa X está com vaga lá, senão o Alexandre ia se candidatar direto na empresa, eu perdi a minha comissão. Então, eu preferia ligar para a pessoa e contar esses detalhes, né, da empresa, contar um pouquinho mais a oportunidade. Aí sim, eu já teria o currículo dele, já encaminharia para a empresa, e se a pessoa gostasse, eu já teria recebido a minha comissão. Mas realmente fica cegas, né, quando você não tem nenhuma noção do que se trata. E eu acredito assim, às vezes, o que eu fazia, eu não podia passar a faixa salarial, porque eu tinha que negociar primeiro com o cliente, então eu não tinha uma faixa salarial definida. Mas eu sempre perguntava, olha, vamos conversar e me passe, por favor, uma pretensão que você acha que é interessante. Porque eu já vejo se a gente consegue chegar nesses valores. Se a gente chegar, daí a gente marca um bate-papo e conversa. Porque, assim, é um tabu, na realidade, falar dessa questão, né, de valores. Porque vocês pedem muitos pra gente passar já as faixas salariais. E a gente, por N motivos, prefere entender qual que é a pretensão de vocês para ver se tá dentro. E a gente, né, falou bastante sobre sinceridade, eu acho que isso vale aqui também, né? Então, se de repente eu tô com uma vaga de 5, a Fran falou que quer 9, eu vou falar, olha, Fran, desculpe, tá baixo, não dá. Até para poupar teu tempo. Porque se eu sei que a vaga é 5 e você quer 9, por que eu vou desperdiçar o seu tempo de fazer teste técnico, de fazer entrevista comportamental, em várias entrevistas, sendo que eu sei que no final eu não vou poder negociar esse rate? Então isso é um assunto bem complicado, que já no começo a gente percebe as empresas que realmente têm fit com a gente também, que trabalham de uma forma ética, né? Então o mais adequado é assim, a gente ver se realmente está ali, a gente pode pagar aquele valor e aí seguir os próximos passos, porque é bastante frustrante para ambas as partes, é perda de tempo para os dois, né? É claro que hoje em dia a gente tem muito mais coisa atrelada do que apenas o salário, né? O desafio, a oportunidade também são coisas que a gente vislumbra. Mas no cenário atual, que vocês recebem 10, 20 oportunidades por dia aí, né? Tem coisas que a gente tem que considerar, o salário também é uma coisa bastante importante. Eu acho que, nesse caso, como a Fran falou, né? De receber várias propostas, a gente acaba realmente deixando essas de lado, né? Mas alguém talvez que esteja procurando, essa pessoa vai precisar, ela não tem muito como escolher, né? A pessoa que está realmente precisando, está buscando, está desempregado, ainda mais nesse momento, né, de pandemia, que muita gente perdeu o emprego. Então a pessoa acaba se sujeitando a ir, às vezes, para uma entrevista sem saber a empresa, sem saber a faixa salarial, porque ela realmente está ali num momento, às vezes, até de desespero, realmente, né? Então, eu acho que vai muito também do momento do candidato, se ele está disposto a passar por isso, né? E se ele está precisando, porque quando a gente está realmente precisando, a gente acaba não olhando para esses pontos, né? Mas realmente de cada candidato também, né? É bem isso mesmo, né? E às vezes a oportunidade até é boa, mas a pessoa não soube vender com tanto mistério, né? Então, a forma, quanto mais informações a gente tiver antes de ter uma entrevista, às vezes nem é só uma entrevista, às vezes de repente ela queria te ligar para bater um papo e aí sim contar as coisas que ela não quis contar, não podia falar no LinkedIn, né? Porque esse papo, como a gente estava falando, da forma presencial, da forma remota, ou às vezes só por uma mensagem e uma ligação, já faz uma diferença, né? No tom de voz, de repente ela consiga te vender muito melhor a vaga numa ligação do que ali numa mensagem, né, nua e crua. Então, por isso, muitas pessoas ainda do RH falam, vamos conversar, eu vou te ligar, passa teu número, daí a gente fala. Então, é assim, uma visão dos dois lados, né? É interessante ter esse contato, assim, por telefone, mas, né, como vocês estão recebendo muitas propostas, às vezes vocês deixam passar, como o Matheus falou, dependendo do momento, não tem porquê, né? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui desse primeiro episódio. Queria muito agradecer a participação da Cat, foi sensacional.
Foi muito legal mesmo a tua participação, as tuas respostas veio confirmar tudo aquilo que a gente já vem passando para o nosso público. Então, muito obrigado mesmo e até mais. Eu queria agradecer a Cat também, foi um privilégio para a gente ter uma pessoa como ela aqui falando, passando todo o seu conhecimento. Muito obrigado mesmo, com certeza vai contribuir com bastante pessoas. Muito obrigada, Cat. Eu adorei as dicas, foi muito legal esse bate-papo. Foi uma honra te ter aqui com a gente no nosso canal. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Aprendi bastante coisa também. E precisando, outros assuntos, fico à disposição. Com certeza. Obrigado, Cat. Foi uma honra ter você aqui com a gente hoje. A gente curtiu muito, acho que eu falo por todos, né? Que foi um aprendizado também pra gente e acredito que vai ajudar bastante o nosso público aqui do canal. E pessoal, para encerrar aqui, a gente fecha esse primeiro episódio da entrevista com o RH e o próximo vídeo que a gente vai trazer é falando um pouquinho sobre o desafio lógico. Então, não perca, já se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like. Se você tem alguma pergunta que a gente possa repassar também para a Cat, deixa aí no comentário. E também repassa esse vídeo para outras pessoas que possam também estar buscando aí uma vaga na área de QA. Beleza? Vamos fechando por aqui, até a próxima. Falou pessoal. Valeu!